Olá pessoal, meu nome é Letícia. Esse é um trabalho que eu fiz para a disciplina de Metodologia da Pesquisa. Estou atualmente cursando o Bacharelado em Sistemas de Informação na UDESC em São Bento do Sul. Espero que gostem! A seguir, vamos falar sobre critérios e métricas utilizados dentro de estudos no campo de sistemas de informação. O que precisamos para que as pesquisas realizadas tenham validade, confiabilidade e relevância para a ciência ou para a sociedade? Tanto para a ciência quanto para as organizações, os métodos científicos são necessários dentro da busca sistemática por explicações de fenômenos naturais e sociais. Por esse motivo, recorremos a esses métodos para explicar os fenômenos gerados pela interação entre as pessoas e a tecnologia. Em sistemas de informação, é importante perceber que as organizações não possuem apenas o fator tecnológico, o que muitas pessoas pensam. Há também o fator social, pois quem usa tecnologia são os seres humanos. Então, quando definimos critérios e métricas adequados, devemos sempre pensar em aspectos humanos e técnicos de forma integrada. Sabemos por meio da literatura que existem vários tipos de pesquisa, mas hoje eu vou falar principalmente dos estudos de caso. Os estudos de caso examinam fenômenos em seus ambientes naturais, procurando dados de uma ou mais variáveis que se pretende medir. Como eu falei, sistemas de informação estudam dois fatores, sendo eles principalmente observáveis em seu ambiente natural, as organizações. Critérios que garantem validade, relevância científica e prática e rigor científico na construção de um estudo de um artefato. Artefatos são coisas projetadas para alcançar objetivos. Eles são modelos, guias, métodos e muito mais. Para que um artefato seja criado e aprimorado, podemos seguir 3 ciclos. O primeiro é o ciclo da relevância, que avalia o contexto para o qual se desenvolve um artefato. Ele identifica os critérios de aceitação dos resultados do artefato, e esses, por sua vez, definem se ele precisa evoluir ou não. O ciclo da relevância avalia o ambiente e o domínio da aplicação do artefato, ou seja, avalia as pessoas, os sistemas técnicos, os sistemas organizacionais, problemas e oportunidades, requisitos e testes de campo. O segundo é o ciclo da engenharia, que é o projeto de desenvolvimento e aprimoramento de um artefato para solucionar um problema. No ciclo da engenharia, nós temos a criação dos artefatos e processos,
Começamos pela investigação do problema, depois passamos para o design da solução, validação da solução, implementação da solução e avaliação da implantação. E o ciclo empírico do rigor? Ele segue teorias e métodos científicos para que o projeto siga os padrões de rigor científico. O ciclo do rigor garante uma boa fundamentação e é a base do conhecimento do projeto. Ele explica o contexto da pesquisa, faz análise do problema da pesquisa, pesquisa e inferência do design, validação, execução da pesquisa, análise de dados e contribuição da pesquisa. Então, em resumo, o que é analisado nesses ciclos é se o artefato se comporta como esperado, se o artefato é satisfatório para os usuários e se a comunidade acadêmica reconhece o conhecimento gerado como confiável e válido. Vale destacar também que, para garantir rigor científico à implantação do artefato, é importante seguir alguns passos. O primeiro é a revisão da literatura, para elaborar um quadro teórico no qual se baseiam as hipóteses, técnicas e modelos estudados, e também contextualizar relevância e causas e consequências do problema que se quer resolver. O segundo são os estudos empíricos, que garantem validade e a usabilidade do artefato, a teoria construída e se o artefato resolve de fato o problema. O terceiro é fazer observações controladas, ou seja, definir quais dados observamos e escolhas fazemos durante a implantação. O quarto é fazer deduções controladas em entrevistas sobre a relação entre o artefato e o usuário. Isso garante validade interna por se utilizar de evidências para a criação de hipóteses. O quinto é conduzir o artefato para a replicabilidade. Isso se dá na condução de mais estudos de caso em diferentes locais com critérios estabelecidos. Se os resultados são similares nos estudos e as deduções sobre o artefato são verificadas, garantimos validade convergente de um artefato. E o sexto é conduzir o artefato para a generalização. Isso ocorre na condução de mais estudos de caso em diferentes locais com coisas em comum, porém com diversidade de contexto, fazendo com que possam ser analisados os dados gerais dos artefatos, garantindo validade externa. Falando agora de algumas métricas utilizadas dentro das organizações, é importante esclarecer que algumas delas são técnicas e outras focadas em negócios, ou seja, como o sistema de informação se comporta sozinho e como ele é utilizado pelos usuários. Essas métricas geram dados que são utilizados pela organização para criar estratégias de negócios, pois o desempenho abstrato vira tangível e observável. É importante, então, estar atento para que as métricas que estamos medindo se relacionem com uma meta específica que queremos gerenciar. Isso entra na parte da relevância que as métricas devem possuir para fazer parte do estudo.
Alguns exemplos de métricas de TI utilizadas em empresas são: as métricas de desempenho do serviço. Elas refletem a qualidade da prestação dos serviços de TI e o alinhamento com as expectativas da empresa. As métricas de suporte concentram-se no processo de suporte de TI, especialmente nas operações de Service Desk. As métricas de ativos de TI da infraestrutura. Essas métricas monitoram o desempenho e a integridade dos sistemas físicos e virtuais. As métricas de segurança monitoram a postura da segurança dos ambientes de TI. As métricas de projetos e mudanças medem o sucesso, a eficiência e o risco das iniciativas e mudanças de TI. As métricas de custo e eficiência incluem taxas de utilização de software e outros indicadores financeiros. O tempo da primeira resposta é o tempo médio entre o envio e a primeira resposta, um bom indicador da rapidez com que usuários são reconhecidos. O tempo médio para resolução mede o tempo que leva, em média, para resolver os problemas. O volume das solicitações rastreia o número de solicitações ou incidentes em um determinado período. A porcentagem de tempo de atividade reflete a disponibilidade de sistemas críticos. A taxa de sucesso de mudanças é a porcentagem de mudanças implementadas sem causar incidentes. A taxa de resolução no primeiro contato é a porcentagem de solicitações resolvidas durante a primeira interação. A taxa de recorrência de incidentes mostra a frequência com que os problemas semelhantes retornam. A taxa de conformidade de patches rastreia quantos sistemas estão atualizados com patches de segurança. E os gastos de TI por usuário são o custo médio dos serviços de TI por funcionário. Com isso, podemos concluir que para termos critérios e métricas adequados para nossos estudos de caso, é necessário se atentar à validade interna e externa do artefato, sua consistência e transferibilidade e o rigor científico utilizado nas pesquisas para garantir credibilidade ao estudo. É isso por hoje, pessoal. Obrigada pela atenção. A seguir são as referências do vídeo e a personagem que foi utilizada fui eu quem desenhou. E os elementos visuais foram feitos no Canva. Tchau!